Graça e paz, queridos. Amém. Já é uma noite muito especial. O Senhor tem falado tanto conosco, não tem? Temos sentido a presença de Deus, adorado, nos derramado. Que privilégio, queridos. Que privilégio que nós temos de servir um Deus vivo. De servir um Deus que quando você pensa que lá na sua casa você está se arrumando e o Senhor já mandou anjos, já preparou o ambiente, o Senhor já está preparando tudo para quando a gente chega. O Senhor está tudo preparado, o céu preparado. Não é muito privilégio? Não é ser muito amado? Amém? Você está vendo? Você sente isso? Glória a Deus. Queridos, nós estávamos já aqui pela manhã e fomos tão ministrados pelo Senhor. Essa semana eu fui muito ministrada pelo Senhor. Porque quando a gente vai estar preparando a palavra, e está orando, e está buscando o que o Senhor tem para ministrar, o Senhor vai trazendo, o Senhor nos conduz a um caminho. Mas a palavra, ela é uma espada, não é? Ela é uma espada de dois gumes. O que acontece? Que não tem como eu ficar, esconder, de ficar tudo do meu lado, tudo bonitinho, e a espada vai ser para lá e aqui está tudo tranquilo. Não. Quando a espada faz cortes, ela corta esses dois fios da espada. O que eu estou querendo dizer? Que essa semana o Senhor trabalhou muito em mim. Que essa semana foi uma semana de ficar nu na presença do Senhor. Foi uma semana de deixar o Senhor olhar, me sondar. Foi semana de pedir perdão. Foi semana de admitir, Deus, eu preciso muito mais do Senhor. Me achegar muito mais ao Senhor. E por mais que palavras intensas que nos chama e parece que aperta, parece que é desconfortável. Mas eu quero só falar algo para você. Teve algumas pessoas pela manhã que me procuraram. E elas falaram exatamente aquilo que eu orei ao Senhor. Se tiver para uma pessoa precisando, se tiver para um que necessita dessa palavra, vai valer para ela tudo. Chegar alguém e falar, olha, eu estava assim, estava acontecendo isso, eu estava desanimando, eu estava parando na beira do caminho. Mas o Senhor falou comigo. O Senhor me chamou para perto, eu entendi. É isso que é o desejo do nosso coração, queridos. É ver essa espada que é a palavra viva, poderosa, eficaz, trabalhando na minha vida e na sua vida. Porque o Senhor está nos forjando para a eternidade. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, o Senhor está nos forjando para a eternidade. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Deus é bom, queridos, Deus é tão maravilhoso. Então vamos lá ver o que Ele quer falar conosco nessa tarde, a porção do céu para nós, amém? Abra sua Bíblia, ou se vamos projetar aqui também, João, Evangelho de João, no capítulo 4, e vamos estar discorrendo um bom tempo. Eu esqueci o meu óculos, traz aqui para mim, Thalita, por favor. Nós vamos estar discorrendo um bom tempo nesse texto. E é um texto que nós já ouvimos tantas vezes. É um texto que nós já aprendemos tanto com ele. Mas a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Amém? E por mais que pensamos que já aprendemos tudo sobre determinado texto, de repente o Senhor muda. De repente o Senhor muda a perspectiva. De repente o Senhor nos leva a ver num ângulos diferente. E a gente vai ver Deus. Começa tudo de novo e eu tenho tanto para aprender. E isso é que é emocionante. Isso é que é lindo de um evangelho que é vivo. Não posso decorar e chegar a dizer uma palavra decorada. A palavra de Deus, ela vem para transformar a nossa vida, não é? A palavra de Deus, ela vem para nos provocar. E uma palavra que provoca, ela geralmente vai trazer, vai nos levar a lugares, muitas das vezes, que o Senhor tira da zona de conforto. Você sabia que zona de conforto é maravilhoso. É quentinho, é aconchegante, eu já conheço. Mas você acha que essa família estivesse atrás de zona de conforto, eles estariam lançando esse voo agora? Não dá um frio na barriga? Você
está indo debaixo de bênção, você está indo, está tudo tão maravilhoso, mas é o desconhecido, é um novo, e o novo muitas das vezes assusta, e tudo bem, não pode paralisar, não pode me petrificar, não é? E é o lindo da palavra de Deus, que quando você pensa que sabe tudo, que conhece tudo, que faz tudo, muda o cenário. E aí o Senhor vai continuar forjando, moldando, trabalhando de um jeito que só Ele sabe, de um modo tão lindo e sobrenatural. Queridos, então vamos lá? João, que esse relógio, né? Esse relógio, quando eu vejo, ele começa assim, fica tão agitado, mas tudo bem, vamos lá. Jesus conversa com uma samaritana, é assim que está na sua Bíblia? Jesus conversa com uma samaritana. Então esse encontro que a gente vai estar aqui agora, comentando sobre ele, eu quero que mais do que comentar, eu quero que enquanto eu estiver discorrendo, eu quero que você veja. Eu quero que você se permita, eu quero que você sinta a terra empoeirada, eu quero que você sinta a entonação, o amor, a paixão de Jesus falando. Eu quero que você perceba esta mulher caminhando, se aproximando de Jesus. Então, mais do que ouvir, eu preciso de todos os teus sentidos aguçados, despertos e atentos para esse momento maravilhoso da palavra. Amém, queridos? Então vamos lá. Tudo começa com um encontro. Um encontro que é profundo, transformador. Um encontro que é uma quebra de paradigmas. Um encontro que o Senhor vem em busca de alguém. Mas aqui no comecinho, no versículo 4, capítulo 4, a palavra vai estar dizendo assim: os fariseus... Perdão, eu acho que... Volta lá, volta para o comecinho, por favor. Isso, para o 1. Os fariseus, deixa eu ler aqui na versão. Quando, pois, o Senhor... Vamos ler todo mundo junto, gente? Eu gosto que todo mundo participa, que a gente está na mesma frequência, entendendo. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Quando... que os fariseus... fazia... mas... vamos lá, o próximo. Se bem, continue, se bem... quem batizava? O que Jesus faz? Vamos parar só um pouquinho aqui. Olha só. Logo nesse iniciozinho, a minha versão diz que os fariseus ouviram falar. Quer dizer, se bem que talvez nem foi lá perto, nem entendia nada, foi só um burburinho que ouviu, que Jesus estava fazendo, que Jesus estava batizando, mais discípulos do que João. Começa aqui, nós estamos vendo uma discussão a respeito de ministério, de quem é mais importante, de quem está fazendo melhor, de quem vai crescer mais. Alguém está aqui gerando um burburinho. E aí, sempre, o que eu já aprendo, que eu começo a ver nesse comecinho aqui que está dizendo? O que o Senhor já começa mostrando? Que não importa o que está acontecendo, o que alguém que está fazendo, sempre haverá críticos de plantão. Está querendo aparecer. Você está fazendo isso porque você está querendo ser melhor. Você, sabe, começa a gerar tantas coisas, começa a ver tanta fofoca, começa a ver tanta discórdia. Queridos, quem estava ali era Jesus. E você vê, tem tantos outros momentos que nós vamos ver pessoas desesperadas para um momento com Jesus, para um encontro com Jesus, para chegar perto de Jesus. Essas pessoas tinham tudo, mas ela não chega perto, ela fica de longe, ela só está ouvindo, e a partir daquilo que ela ouve, ela tira conclusões equivocadas, porque a palavra vai dizer, se bem que Jesus mesmo, nem era ele que estava batizando, eram os discípulos que estavam batizando. Mas o que eu vejo aqui? Olha só. Quando Jesus ouve, ele fica sabendo disso, das coisas que estavam acontecendo. Ele sai daquele local que ele estava e volta mais uma vez. Ele sai da Judeia e vai para a Galileia. Queridos, o que eu posso aprender um pouquinho aqui nesse iniciozinho de palavra? Que muitas das vezes nós desgastamos. Muitas das vezes nós damos lugar para ofensa. Muitas das vezes nós desperdiçamos um tempo precioso com algo que simplesmente era para te ignorar e continuar caminhando.
que era para ti nem dar ouvidos e continuar fazendo o que você precisa fazer. E aí eu coloquei uma frase assim, vamos repetir todo mundo: quem sabe o propósito que carrega, sabe o valor do tempo. Vamos repetir? Quem sabe, só quem sabe o propósito que ele carrega, ele sabe o valor do tempo. Sabe, queridos, tinha tanta coisa acontecendo, tinha tanta coisa, o tempo era tão pouco, era 3 anos para formar líderes, para treinar líderes, para mudar a história, para acontecer tantas coisas, para vir a crucificação, para ter ressurreição, para impactar o mundo. 3 anos para ficar perdendo tempo com conversa de quem quer ser maior, quem quer ser menor. E agora presta atenção, quero abrir um parêntese aqui. Você sabe que nós estamos vivendo uma promessa de Deus, amém? Você sabe que tem uma promessa sobre essa igreja, sobre ter um legado sobre este lugar. Sabe ou não sabe, amém? Então você sabe, se algo o Senhor está fazendo, ativando, preparando, provocando, nos instigando, é com um propósito, certo? E o que é o propósito? Casa de paz é a ferramenta que o Senhor entregou. Casa de paz é o instrumento de trabalho. Casa de paz é algo do coração de Deus. E você acha, como o pastor Eloy subiu e estava falando aqui, você acha que o inimigo vai ficar calminho, quietinho, vendo um exército avançando, vendo um exército de uma forma avassaladora, entrando em todos os lugares, em todos os becos, em todas as ruas, em todas as camadas da sociedade? Você acha que o inimigo vai ficar tudo em silêncio, quietinho? Pode ter palavras, pode ter críticas, pode ter ofensas. E qual vai ser a forma que nós vamos agir? Nós vamos ficar perdendo tempo, justificando, explicando, falando, parando com quem não quer, não entra. A palavra de Deus diz que tem um tipo de pessoa, presta atenção, com muito amor que eu vou falar, porque a palavra diz que tem um tipo de gente que ela nem entra para receber, para mergulhar, e nem fica lá fora. Sabe qual é o lugar que ela fica? Na porta. Sabe para quê? Para não deixar o outro entrar. E aí sabe que eu me lembro? Quem aqui, olha, eu sei que é proibido, ninguém faz isso, amém? Mas assim, você ouviu falar de um lugar, né, onde pessoas que tem passarinho, pega passarinho na mata. E você sabia que eles treinam um passarinho para ficar na porta da gaiola, comendo bonitinho, treinado, ensinam, ele vai ficar ali agindo de uma forma bem sutil. E aí outros passarinhos da mesma espécie chegam perto. Já ouviram falar isso? Outros passarinhos vão chegar. Quando outro passarinho chega, porque quer comidinha, porque viu ali que tem alguém, sabe aquele que está na porta faz? Ele agarra e joga para dentro. Pera lá, mas é de um jeito negativo, né? A gente quer trazer as pessoas para dentro, sim, mas é só para entender, porque ele não está livre, e ele não vai deixar o outro também ser livre. Ele vai ter atitudes treinadas que ele aprendeu a fazer aquilo, queridos. Então, nós já vamos começar aqui aprendendo um pouquinho, que o Senhor ouve tudo aquilo, Ele não fica se justificando, Ele não fica procurando quem está certo. O que eu vejo aqui é que todas as vezes que o Senhor tem um chamado que vai trazer crescimento, todas as vezes que o Senhor vai trazer, provocar mudanças do céu na sua vida, na sua igreja, no teu ministério, na tua célula, aonde você estiver, você tem que ficar preparado para oposições. Você tem que ficar preparado para ouvir coisas e não se deixar abalar por aquilo que você está ouvindo. Continua teu projeto, continua teu propósito, amém, queridos? Então vamos lá. Jesus não foi lá tirar satisfação, se defender, né? Ele não veio ficar falando, olha, não, vocês não estão entendendo nada. Não, João só veio para preparar o caminho. Eu é que vim agora. Ele não poderia fazer isso? Não era verdade? Não era, não estava. Mas o que eu aprendo com isso, queridos? A humildade. O coração do Senhor para nos ensinar. O coração dele, como ele agia diante de situações difíceis. E aí a palavra vai dizendo, tá, ele vai e se afasta. Jesus não foi tirar satisfação, ele não morde a isca. Agora vamos aqui, versículo 4. Estava tendo um conflito, Jesus sai daquele lugar, ele vai para outro, tudo bem. Mas o versículo 4, olha só o que está dizendo. Era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário passar. Quando a gente está lendo o contexto acima do que está acontecendo e vê essa frase, parece assim que ela não está ali solta, que ela está ali, que ela não faz parte do que está acontecendo. Mas tá, o que tem a ver? Uma confusão. Jesus está indo para outro lugar, Jesus tem um roteiro, Jesus tem um itinerário pronto.
E aí a palavra vai dizer que era necessário passar por aquele lugar. Agora presta atenção, vamos lá. Versículo 4, era necessário. Vamos lá, você pode projetar o 5? Ok. Ele foi, pois, para uma cidade de Samaria chamada Sicar. Você já conhece essa palavra. Junto a um lugar que era as terras, né? Aqui está diz a herdade. A minha versão diz as terras que Jacó tinha dado para o seu filho José. Espera aí um pouquinho. Jesus tinha tantos lugares para passar. Tinha tantos pontos para passar. Agora você observa, tudo que está na Bíblia tem um propósito. Tudo que está na Bíblia tem um porquê. Não foi para qualquer lugar que ele foi. Ele está chegando agora nas terras que Jacó dera para o seu filho José. E agora presta atenção um pouquinho, porque eu tenho que observar de quem eram os donos dessas terras. Você lembra lá em Gênesis, quando a palavra vai falar Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Jacó, a importância que tinha Jacó naquele lugar, a importância, ele faz parte então dessa listagem dos patriarcas, ele faz parte dessa lista, que as pessoas até quando se chegava diante do Senhor, e eles iriam descrevendo quem era o Deus que ele estava se voltando para ele, para adorar. Deus de Abraão, ele estava falando, um Deus de alianças. Um Deus de aliança, um Deus que a sua aliança é irrevogável. Agora, onde estavam as terras de Jacó? Estava lá em Samaria. E o que estava acontecendo com as pessoas que moram em Samaria? Elas nem se relacionavam, não falavam, não se comunicavam. Estava uma guerra de quem é mais santo, de quem é melhor, de quem tem mais de Deus, de só quem vai entrar no céu. Querido, você já viu? Não tem umas brigas aí, o pessoal dizendo, só eu que vou entrar no céu, só a minha igreja vai entrar no céu. Eu fico assim, uau, meu Deus. E nós, onde a gente vai ficar, Senhor? Sabe, tudo coisa sem futuro, tudo coisa que não leva a lugar nenhum. Porque o Deus que nós servimos, Ele está falando, Ele é pastor de um único rebanho, Ele é pastor de uma única igreja. Ele é o bom pastor, igreja. Amém, queridos? Mas vamos lá, Jesus chega então lá para as terras de Jacó, ok? Mas o versículo 6 vai dizer algo bem interessante. Havia ali um poço. Havia naquele lugar um poço. Sabe, queridos, só quando eu vou lendo, quando você vai lendo assim, remoendo, ruminando cada palavra, você começa a perceber o Senhor conduzindo. Ele vai te levando a um lugar que já dá para você entender, antever que algo extraordinário vai acontecer. Porque a palavra de Deus vai dizer que na plenitude do tempo veio Jesus. Que na plenitude teve um tempo certo, teve um momento certo, teve uma cultura certa, teve uma pessoa. Tudo foi certo para vir naquele momento, nascimento de Jesus. Mas agora Jesus está ali lidando com conflito com pessoas. Ele fala que vai precisar, vai para outra cidade. Ele vai parar em um lugar. Ele vai parar em um lugar que era as terras de Jacó, que era lá no início dos patriarcas. E sabe o que o Senhor colocou no meu coração? O Senhor coloca no meu coração que ele precisava ir. A fonte de água viva precisava estar naquele poço de tradição, da religiosidade, que as pessoas distorceram tantas coisas, e ao invés de avançar, eles ficaram ali presos. Então a fonte de água viva está visitando agora o poço de Jacó. Aquele poço, queridos, que a palavra de Deus vai dizer que entre Antigo Testamento, ou entre a Antiga Aliança e entre a Nova Aliança, 400 anos de silêncio. Silêncio do céu. E o Senhor vai trabalhar naquela nação, o Senhor vai preparar aquele povo. Parece que tudo se perde, parece que a semente morre, parece que tudo se acaba. E agora vem esse encontro tão simbólico. Jesus está na beira do poço. Jesus está ali para mostrar, para que aquelas pessoas pudessem ver. E agora o mais incrível, esse encontro poderia ser marcado uma conferência. Esse encontro poderia ser marcado um mestre. O Senhor, Ele vai vir nessas terras, Ele vai alcançar essas pessoas, Ele vai dar um minutinho do tempo. Não, é um encontro silencioso. É um encontro com uma única pessoa.
Você sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo o amor e o cuidado de um Deus que não importa onde você está, que não importa quem você é, que não importa o que você carrega, as cicatrizes, que não importa a tua história, que não importa o nível de cegueira, Ele sempre vai te alcançar. Ele vai marcar encontros individuais. O nosso Deus não é um Deus que Ele está numa mesa de produção de distrito, uma linha de produção, construindo tudo igual, de qualquer jeito, para todos. Não, Ele vai vir dentro da história. Ele vai chegar de uma forma inacreditável, porque Ele vai preparar todas as coisas, queridos. Havia ali o poço de Jacó. Sabemos então que nesse tempo, você sabia que às vezes acontecia até guerras por conta de água. Água não era como nós aqui em Manaus, no Amazonas, que estamos no país das águas, que temos essa abundância, essa quantidade extraordinária. Não, queridos, era um lugar seco. Eu tenho uns slides, se você quiser colocar também, se der para pôr, vocês poderiam colocar, meninos. Olha só, aquele lugar era seco. Ter água era um sinônimo de autonomia. Água era um sinônimo de alguém que tinha recursos. Água era sinônimo de vida para um lugar, porque tudo dependia de água. Então ali estava o poço de Jacó. E aí então vemos que era um lugar importante, não era um lugar qualquer. Agora vamos comigo para Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, a palavra vai dizer assim: a palavra de Deus, a palavra de Deus, vamos repetir? A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Só as mulheres, que eu acho que os homens estão meio sonolentos. Vamos lá, mulheres. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Homens, eu não acredito que vocês estão com sono. Vamos lá. E penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e julga pensamentos, intenções do coração. Coloca de novo, que agora deu para dar uma acordada. Vamos falar novamente o que é a palavra de Deus, porque eu fiquei tão maravilhada. Presta atenção, aqui é a palavra. Hebreus está falando do que é a palavra, e ele está falando da palavra, ensinando para a gente o que é, falando o que ela é. Quando nós chegamos no Evangelho de João, no capítulo 4, você vai ver essa espada em ação. Você vai ver essa espada poderosa, viva, eficaz, fazendo coisas tão lindas. Então vamos lá agora, todo mundo junto no já, tá? 1, 2, 3, já. Pois e eficaz, ela penetra juntas, julga. Agora ficou lindo. Vamos dar um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Queridos, a palavra é viva. Pode aplaudir mesmo, pode aplaudir, a palavra, aleluias. A palavra é viva, a palavra é eficaz. E agora, queridos, o que eu vou ver? Nós vamos começar a ver o poder dessa palavra no coração desta mulher. Porque esse encontro marcado nas terras de Jacó, que pertencia a Jacó, esse encontro marcado no poço de Jacó, exatamente no poço, são muitas coisas que nós podemos parar aqui, são muitas lições que nós podemos ver, são muitas chaves que nós podemos aprender. Queridos, a gente pode trabalhar relacionamento, nós podemos trabalhar relacionamento de marido e esposa. Quantos conflitos, quantas coisinhas, quantas coisas se fala e a gente morde a isca e fica se degladiando, sabe? Nós podemos aprender a ver que a glória de Deus, o nível que Ele está, o poder, um Deus que se esvaziou da sua glória. Ah, queridos, sabe quando a gente vai ler João? Sabe quando você vai ler João, o amado, o discípulo amado, que se debruçava no peito, mas quando ele vê o Cristo crucificado, o Cristo glorificado, ele fala: quando eu vi, foi tão sobrenatural, para me captar com os meus sentidos humanos, que eu caí como morto aos seus pés. Aleluia!
Mas agora esse Deus que se esvazia de si mesmo e vem de um jeito tão lindo. Jesus numa estrada poeirenta. Agora presta atenção, Jesus com tantos outros dias, ele vai esperar aquela mulher. Qual era a rotina, qual era o estilo de vida, como era a cultura, a gente sabe só alguns detalhes, mas pelos detalhes que a gente antevê, que a gente vê nas entrelinhas, a gente vê que não era uma vida fácil, que não era uma vida tão simples, que aquela mulher tinha muitas disfunções, um exemplo de uma família disfuncional, de uma família sem raízes, de alguém que está sempre recomeçando, sabe? Começa o relacionamento com tantas promessas, com tantas coisas, e está tudo tão maravilhoso e de repente acaba, mas ela nem dá tempo de pensar, ela nem dá tempo de se conhecer, ela nem dá tempo de saber onde está o problema, e ela mergulha num outro relacionamento, ela mergulha num outro lugar. E essa mulher colecionava decepções, essa mulher colecionava amargura, desprezo. Por quê? Por conta da sua vida volúvel, de a tua vida sem raiz. Mas um homem cansado, porque a palavra vai estar dizendo aqui, estava ali, cadê? Deixa eu voltar aqui. Ali chegou, Jesus dera o nome. Isso deu por volta de meio-dia. A samaritana foi buscar água antes disso. Assim chegou uma cidade perto das terras. Tá, versículo 6. Jesus estava cansado da viagem. Jesus estava cansado daquele lugar, daquela viagem, das coisas que de repente tinha ouvido, das guerrinhas de poder, das picuinhas de quem é maior, daquelas crises. Jesus estava cansado, e daí quando eu olho para a palavra fica muito confortável, quando a palavra corta só lá, naquele lugar, naquela época, naquele tempo. Mas agora com muito amor. Será que Jesus não está cansado com coisas que estamos fazendo hoje? Será que Jesus também não fica cansado com a minha imaturidade, com rebelião que eu guardo no coração, com teimosia para fazer as coisas do meu jeito? Será que Jesus também não fica cansado? Mas eu estou falando isso com amor, e eu quero que você entenda que ainda que ele esteja cansado, ele parou na beira do poço e ficou esperando. Ele parou naquele lugar e ficou aguardando, porque era o dia de mudar a história de alguém. Sabe, queridos, o que eu preciso aprender, eu entendo logo aqui, que Jesus sempre sabe como me encontrar. Jesus sempre sabe como me encontrar. Como Jesus te encontrou? Talvez você que já está aqui há tanto tempo, crente velho como eu sou, quase patrimônio da igreja, né? Mais de 30 anos. Mas como foi? Qual era o poço que eu estava? O que eu estava carregando? Mas ele pacientemente me esperou, desviada dos caminhos do Senhor, buscando encher meu cântaro do jeito que eu achava que devia, do jeito que eu achava que estava certo, colecionando frustrações na beira do suicídio, destruída. Mas ele me esperou, ele me alcançou. Ele não expôs no meio da multidão, ele não expôs no meio de tanta gente. Foi um encontro pessoal. O Senhor nos encontra dentro da nossa história, mas Ele não vai abrir mão, Ele não vai nos deixar do jeito que nós estamos. Sabe por quê? Jeremias 29:11, o Senhor vai estar falando: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Sabe, queridos, às vezes o Senhor nos leva a mergulhar na palavra, às vezes o Senhor nos ensina com uma história tão longe. Eu acho lindo, presta atenção, Jesus chega para os discípulos, eles voltando de uma missão, todo alegrinho. Aí Jesus fala assim: ó, que legal, o que as pessoas estão falando de mim? O que eles estão dizendo? Estão dizendo que você é o Messias, estão dizendo que de repente é um profeta, estão dizendo, cada um começa a falar alguma coisa, e aí eles abrem, cai as defesas, e cada um dá o seu ponto de vista. Aí Jesus deixa todos bem à vontade. Aí ele olha nos olhos e ele fala assim: e você? E para você, quem eu sou? Percebe como ele te deixa mergulhar, como ele te deixa respirar, e depois ele te puxa para frente assim de sopetão.
Ele te pega pelos ombros, te traz bem pertinho, olha dentro dos olhos e fala assim: eu entendi. Cada um que está falando, agora me diga você, o quem eu sou. O que significa você estar aqui comigo, caminhando comigo? O que você tem visto, o que você tem ouvido? O que significa para você? Era um dia de fazer, mostrar, de se desnudar e de falar. Outra coisa, o Senhor sempre sabe. Eu acho incrível isso. Ele sempre sabe a resposta. Ele sempre sabe tudo. Por que então Ele pergunta? Porque isso aqui tudinho é um manual que Ele está me ensinando. Isso aqui tudinho é um livro que Ele está ensinando para mim e para você. Isso aqui é livro da vida, queridos. Isso aqui é livro que muda a história. Isso aqui é passaporte para a eternidade. Isso aqui é transformação do céu. Aleluia! E esse professor começando a ensinar de um modo diferente. Porque conhecimento todo mundo tinha. Gente, eu amo conhecimento. Tem coisa mais apaixonante do que você aprender, do que você descobrir. Uau, é lindo! Mas aí tem uma coisa. Aquela fonte, eu vou falar um poço vivo, que estava do lado daquele poço de Jacó. Ele tinha algo que ele queria transicionar agora aquelas pessoas. Transicionar não aquela mulher. Ela era somente uma semente para uma cidade inteira. E agora eu quero que você me escute com atenção. Queridos, tem pessoas nessa cidade, tem lugares nessa cidade que o Espírito do Senhor vai entrar. Tem pessoas que o Senhor vai alcançar, que quando Ele se levantar e vai dizer: o Espírito do Senhor me encontrou, Deus me chamou, Deus falou comigo, as pessoas vão olhar e vai dizer: você com essa tua história, você que era o chefe da boca do tráfico, você que estava nessa vida de destruição e prostituta, você que era um bêbado, você que ninguém acreditava mais em você. Ah, queridos, Deus só precisa de uma semente. Aleluia! Dá um glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Sementes desprezíveis, sementes que as pessoas olham e ninguém dá valor, sementes que as pessoas olham e não vê nada, não vê mérito nenhum, não vê nada, mas Ele vai olhar naquela semente, vai regar, vai encontrar, vai afagar, vai acalentar. Ele vai levar por um caminho até que algo vai ser revelado. Aleluia! Você sabe por quê? A construção do templo, a construção do santuário, ela era toda recoberta de ouro. Sabe por quê? A arca precisava ser recoberta de ouro, porque a arca era de madeira de acácia. Era uma madeira que tinha muitos nós. Era uma madeira que talvez a beleza que precisava para aquela época ela não continha. Mas aí o Senhor falou: recobre de ouro. Ei, eu quero que você esteja entendendo o que eu estou falando aqui, porque tem ouro para recobrir a minha vida e a tua vida. Eu quero que você comece a falar com o Senhor: Senhor, eu quero esse ouro para recobrir a minha vida. Senhor, eu quero esse toque sobrenatural, Senhor. Porque as coisas transformam, queridos. Aquilo que não era nada, aquilo que não era ninguém. Porque eu bem sei, diz o Senhor, para cada pessoa nesse planeta, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem algo sobrenatural. Mas o que acontece? Por que não acontece? Porque muitas das vezes até na nossa vida a gente fica assim tão, meu Deus, tem dia que parece que está tudo tão longe, tem dia que a gente esquece até a nossa identidade. Isso é só comigo? Eu sei que com você talvez não passa isso. Mas o Espírito do Senhor, Ele vem para perto, queridos. Sabe, a gente vai vendo que a história vai avançando. Aquela mulher, a gente já conhece um pouquinho da história dela. Você já ouviu, você sabe como era. Ela não tinha um histórico, um currículo familiar para ser exemplo para nada. Jesus estava cansado. Parece até um encontro casual, parece até uma viagem, estou cansado, eu paro aqui. Mas o versículo 7 vai falar dessa mulher samaritana, essa mulher que vai para o poço, essa mulher que precisa de água. E aí nós vamos ver o versículo 7. Presta atenção. Veio uma mulher samaritana para tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Presta atenção, queridos, é Jesus que está ali. E Ele está pedindo água. Ele chega numa posição
tão humilde. Porque quem está pedindo alguma coisa, ele está vulnerável. Quem se coloca nesse lugar que preciso de outro que me dê alguma coisa, que venha me suprir. Jesus está permitindo aquela mulher ser algo real, um relacionamento, uma proximidade. Dá-me de beber. Mas sabe o que a mulher diz para ele? Jesus pede algo, mas ela responde como? Com uma pergunta. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, samaritana, água para beber? Por quê? Aí a Bíblia vai explicar que os judeus, samaritanos, nem se falava, tinha todo um contexto, tinha toda uma divisão ali naquele lugar, tinha todo um lugar de quem é mais santo, de quem é melhor, de quem faz melhor, de quem busca melhor. Jesus responde para ela: se você soubesse o dom de Deus, e quem está lhe pedindo água, você já teria pedido e ele te daria água viva. Aquela mulher ora para Jesus. Lembra agora um pouquinho da história, né? Ela passa por tantos relacionamentos. Aquela mulher tem dificuldade de relacionamentos profundos. E eu vou te falar uma coisa, a Bíblia não diz, mas você sabe o que eu deduzo? Pessoas que têm dificuldade com vínculos familiares, vínculos amorosos sólidos. Ele tem dificuldade com todo tipo de vínculo. Ele é sempre superficial. Ele não consegue ser profundo. Ele não consegue ter um crescimento saudável, profundo nos relacionamentos. Então aquela mulher, ela olha para ele, aquele homem empoeirado, na beira da estrada, cansado. E ela vai dizer, a primeira coisa que ela olha é para a roupa dele. É para aquilo que estava visível. Você é um judeu, você está falando comigo? E Jesus responde para ela: se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse. Você sabe por que muitas das vezes nós passamos por tantas crises na nossa vida? Porque muitas das vezes nós conhecemos, mas nós conhecemos em parte, em gotas, em porções tão pequenas. Ele está falando é o dom de Deus. E que é o dom de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele entrega o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas não tenha vida eterna. Queridos, Deus entrega o seu melhor presente. E agora Cristo, aquele que foi dado para todas as gerações, a todas as épocas, para todos os tempos, Ele está diante daquela mulher, conversando. Se você soubesse o dom de Deus, se você com simplicidade, não era com aplauso, não era com um monte de gente perto, você teria pedido. Você sabe o que a mulher responde agora? Olha esse coração. Olha um coração quando ele está aprisionado. Olha um coração quando ele está preso na religiosidade. Olha um coração quando ele está neutralizado por tantas amarras. Jesus está falando, Jesus pede, ela faz uma pergunta. Jesus explica para ela novamente, fala sobre o dom de Deus. Sabe o que eu vejo? Jesus está ali para transicionar a mente. Jesus está ali para despertar o espírito. Desperta tu que dorme, levanta do meio dos mortos, sai deste lugar comum, sabe esse lugar que você dá conta, sai deste lugar que você faz do seu jeito, Cristo te iluminará. Jesus está ali, e agora ela fala para Jesus, olha o que ela diz: Senhor, não tem como tirar água, o poço é fundo, onde você pode conseguir água? Ela está falando, você não tem ferramenta, você não tem os recursos, eu não estou vendo nada em você. Você só é mais um homem comum que me aparece nesse lugar deserto, que estava esperando aqui por mim. Sabe lá o que estava passando pela cabeça dessa mulher? E aí ela vai dizer, você nem tem. Agora presta atenção, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? O Senhor é maior do que aquele que deu o poço, que Ele mesmo bebeu, como seus filhos e o seu gado. Você sabe o que ela está dizendo para ele? Quem você pensa que você é? Porque ela está falando é de um patriarca. Ela está falando de alguém que toda a história sabia quem era. Quem é você? Você não tem ferramenta, você não tem como tirar, você não tem um balde, você não tem corda. Agora vamos parar aqui um pouquinho, presta atenção. O que aquela mulher foi fazer? Ela foi buscar água. Ela estava com um cântaro em seus ombros. A água que ela precisava era aquela água do dia a dia, que todos os dias ela tinha que percorrer, que todos os dias ela fazia uma caminhada, que todos os dias ela precisava sair no horário mais quente do dia.
alguém que não tinha amigos, alguém que caminhava sozinha, alguém que tinha solidão, alguém que sentia rejeitada. Mas aquela mulher tinha ferramenta. Para a minha vida é natural, a minha vida do meu jeito eu dou conta. Conhece gente assim? Eu dou conta, eu sei como fazer, eu sei como resolver. Aquela mulher era uma mulher que ela era uma fortaleza. O casamento não deu certo, não tem problema, eu caso de novo. Eu faço de novo. Eu resolvo tudo. Tem que buscar água, eu não vou pedir para ninguém não. Eu vou, busco, eu pego, eu tenho balde, eu tenho corda. Eu sei como fazer. Quantas vezes nós fazemos desse jeito? Quantas vezes nós fazemos desse jeito? Mas aí, queridos, o Senhor vai dizer, ela faz todo esse ataque. Ela foi desrespeitosa, ela foi agressiva. O tema, não apareceu o tema, eu não sei o que aconteceu, mas o tema dessa palavra é um coração à prova de ódio. A fonte de água viva, 2 pontinhos, um coração à prova de ódio. Porque aquela mulher, ela está tão amargurada, ela é tão espinhenta, ela é tão difícil, que tudo que ela faz é atacar. Jesus para um encontro pessoal, um encontro com ela na beira do caminho, e ela não consegue parar. Jesus está falando de uma coisa e ela está desesperada, ela está um trem desgovernado, ela está uma locomotiva enlouquecida, tudo do jeito dela, fazendo do jeito dela, atacando. Aí Senhor Jesus nem entra no mérito novamente. Um coração à prova de ódio, um coração que sabe o propósito que ele carrega, um coração que entende quem ele é. Ele vai falar para aquela mulher, glória a Deus, verso 13, Jesus responde, quem bebe dessa água vai ter sede, vai precisar outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Do contrário, vai ter uma fonte de água viva, vai ter uma fonte dentro dele, que vai jorrar para a vida eterna. Queridos, nós temos somente alguns minutos, mas eu ainda quero finalizar, mas eu gostaria que você ficasse de pé. Um coração à prova de ódio. Nós precisamos desse coração de Jesus. Nós precisamos desse coração para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos desse coração que não importa as respostas que o mundo vai dar, que não importa as respostas até das pessoas que você ama, e você está ali sabendo o propósito por que você está. Você está cansada até de tanto tempo continuar. Finalmente, quando o Senhor vai falar para ela, mulher, você vai ter uma fonte dentro de você. Você não vai mais viver de migalhas. Você não vai viver dependendo de pessoa. Queridos, o Evangelho liberta. O encontro com Jesus transforma a nossa vida, muda a nossa história, muda teu pensamento, muda teu jeito de pensar, te preenche. É plenitude do céu. Jesus é suficiente. Jesus é tão tremendo que a palavra vai dizer, o Senhor te chamou quando você sendo casado, o apóstolo Paulo vai dizer, continua casado, seja uma bênção. O Senhor te chamou sendo solteiro, você não quer casar, seja solteiro, seja uma bênção. O Senhor te chamou sendo escravo, tá tudo bem, fica escravo, e você vai ser livre. Você vai viver numa dimensão que ninguém pode te tocar. Você vai viver numa dimensão que palavras, ideologias, argumento, preço, nada vai te aprisionar, queridos. Por isso que o Evangelho é perseguido, por isso que tem a igreja perseguida, por isso que os poderosos do mundo, eles ficam furiosos para calar a boca da igreja, para calar a boca do céu na terra, querido. Mas enquanto tiver uma semente, enquanto tiver uma pessoa ferido, machucado, todo cheio de engano até, buscando água, mas se essa pessoa ela só para ouvir, e no primeiro momento ela está tão arredia, no momento ela está tão receosa, no momento ela está tão raivosa, no momento ela está tão cheia de argumento, mas o Senhor vai dizer, olha, mulher, eu tenho água. Quando fala de água ela entende. Você sabe qual foi o anzol que o Senhor usou para me trazer para perto? Eu posso mudar a tua vida, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua família. E
quando eu escuto, quando eu vejo aquela proposta do Senhor, eu entendi que era hora de deixar o cântaro, que era hora de entender. E aquela mulher agora, ela faz uma pergunta: Senhor, eu preciso dessa água, Senhor. Eu estou cansada de uma vida seca, eu estou cansada de fazer do meu jeito, eu estou cansada, Senhor, mas aonde tem? Aqui já começa a acontecer uma coisa interessante. Aqui ela já começa a entender o que é caminhar pelo sobrenatural, porque ela não está vendo nada, tudo aquilo que ela conhece agora, ele está trazendo uma nova dimensão, ele está falando de um outro nível, ele está falando de uma água que ela nunca ouviu, mas eu nunca ouvi falar, mas eu quero. Queridos, tudo que o Senhor precisa é que nós possamos entender que não importa o deserto que nós estamos pisando, que não importa quantos anos, que não importa quantas decisões erradas nós tivemos, o Senhor só quer que nós olhemos para Ele e vamos entender: Senhor, eu preciso dessa água. Senhor, aonde tem essa água? Senhor, eu preciso. Senhor, eu necessito. Ela está dizendo: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu estou cansada com as minhas ferramentas, desse balde, dessa corda. Senhor, eu estou cansada de vir aqui. Senhor, eu preciso dessa água. E quando ela fala desse jeito, o Senhor olha para ela agora. Todo esse discurso do Senhor é um dos textos mais longos do Senhor conversando com alguém. Quando ela chega nesse nível, nesse ponto de chegar pertinho, de olhar nos olhos, aí Jesus fala para ela: que legal, que bom que você quer dessa água, então vai chamar o seu marido. Todo esse tempo foi para chegar, foi para preparar. Muitas das vezes a gente quer falar tudo tão rápido, a gente quer entregar coisas, um caldo de mocotó para quem só suporta uma sopinha. Jesus prepara tudo isso para agora ele vai tocar na ferida. E quando ele fala para ela está muito perto de Jesus agora para responder de agressividade. Ela está muito perto agora para responder com outra pergunta. Ela está próximo demais, ela já foi capturada por algo que ela não sabe o que é, por algo sobrenatural. Mas agora ela não pode mais mentir, agora ela não pode andar de aparência. Ela vai dizer a verdade: Deus, eu não tenho marido. Aí Jesus olha e fala: pois é, você já teve 5 já passa pela tua história, e você está com esse que você está vivendo com esse que não é nem seu. Queridos, ela estava tão confusa, ela estava tão perdida, que estava, mas não estava, ela estava ficando, acho que era já uma ficante na história. E o Senhor vai puxar aquela mulher para fazer a verdade. Mas aí eu quero que você vá lá rapidamente, o tempo já acabou, mas vamos lá para Apocalipse 22, porque a promessa que o Senhor Jesus vai fazer, Ele vai dizer: olha, vai ter um rio, mulher, tem uma fonte. Aquilo que Ele fala para aquela mulher ali, exclusivo só para Ele. Depois não é aqui o texto que eu vou ler, mas chega um dia que ele está diante da sinagoga, que ele está diante de tantos discursos, estava já uma confusão, ele estava para ser preso, e as pessoas já nem sabiam se ele ia, se ele não ia. Mas quando vê, ele está lá no templo, na sinagoga, pregando, falando, fluindo. E de repente eu imagino assim, que tinha lugares, não é? Para as pessoas mais importantes, para hierarquias que ficava mais próxima. Eu entendo isso, sabe por quê? Porque tem uma hora que naquela sinagoga ele fica de pé, e a palavra fala que ele brada. Algumas versões vai dizer que ele clama. Ele vai falar: aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que precisa, aquele que está cansado de viver em sequidão, aquele que está cansado de viver jogado de um lado para o outro, venha a mim e beba, porque do seu interior você não vai mais depender, você não vai ficar morrendo, é do seu interior que vai fluir. É isso que ele fala com essa mulher. Aquela mulher se transforma em uma missionária. Aquela mulher, quando ela é tocada, aquela mulher quando recebe a água, aquela mulher abandona cântaro, aquela mulher deixa tudo, aquela mulher sai correndo, e ela chega na cidade, ela fala: eu encontrei um homem que ele falou tudo da minha vida. Eu encontrei um homem que é tremendamente usado por Deus. Eu encontrei um homem que ele não está no natural. Eu encontrei um homem que quando ele falou, quebrou cadeia, quebrou corrente, me desarmou. Eu falei a verdade, eu me expus, e ainda assim eu fui amada. Aqueles homens, olha, sabia da vida daquela mulher, sabia quem ela era, e uma cidade inteira, queridos, se rende para os pés do Senhor. Agora vamos lá para Apocalipse 22. Aquela fonte que começa sendo ganhada por cada pessoa que se rende. Aquele rio que a palavra vai dizer que assim como as águas cobrem o mar, a terra vai ser cheia da glória. Agora eu quero que aqui Apocalipse vai mostrar a fonte, aonde é a origem.
Feche teus olhos. Feche teus olhos. A palavra é poderosa. A palavra é viva. A palavra é eficaz. A palavra divide emocionalismo, alma do espírito. A palavra divide racionalizações. A palavra vai nos desnudando. Então o anjo me mostrou o rio de água viva, claro como um cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Então o anjo me mostrou. Eu quero que você se alimente dessa palavra. Ouça com os ouvidos de ouvir. O anjo mostrou o rio de água viva, claro como um cristal, fluía do trono, fluía do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Eu quero te falar que você e eu, dentro de cada um de nós, tem uma fonte que Ele colocou. Tem uma fonte que Ele colocou que sacia. Tem uma fonte que Ele colocou que te liberta. Mas a origem, um dia nós vamos chegar na origem da fonte. E aí, queridos, nós vamos ver esse rio claro como cristal. E esse rio é o rio que está no trono de Deus. É o rio que está fluindo no trono com o Cordeiro. É o rio que está no céu. E por isso que o Senhor vai falar, todas as vezes que você for orar: Pai nosso, faz na terra, traz o teu rio para a terra, tira a sequidão da alma, tira a sequidão. E o que é a água? Espera só ainda um minutinho. A palavra vai dizer que a água que Ele está falando era o Espírito, que o Senhor está encontrando aquela mulher e falando com aquela mulher. Ele não tinha ainda sido morto, Ele não tinha ainda sido glorificado, Ele não tinha nada acontecendo ainda, mas Ele já estava prometendo para ela algo. Agora, queridos, eu quero te dar uma boa notícia. A palavra diz que o presente, o dom de Deus, a água viva, era o Espírito. E eu quero te falar que o Espírito está aqui nessa noite, neste lugar. Eu quero te falar que o Espírito do Senhor está aqui, igreja, para fazer fluir uma fonte sobre a tua vida, para fazer fluir uma fonte sobre o teu coração. Não importa a circunstância, Ele é Deus. Ele é Deus.